Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Nós tivemos algumas notícias econômicas importantíssimas para o Brasil nos últimos dias. Vejamos, primeiro, a aprovação da reforma tributária. Segundo, a divulgação por parte do Fundo Monetário Internacional do ranking das maiores economias do mundo. E veja você, o Brasil chegou à 9ª economia do mundo. A 9ª. 2 trilhões e não sei quantos bilhões, tá? Mas essa será a economia brasileira no ano de 2023, a 9ª maior do mundo. E a terceira notícia é que a agência de classificação de risco, SP Global Ratings, ela reclassificou, melhor dizendo, a nota do Brasil em BB. Antes era BB-. Ainda está no grau especulativo, mas logo o Brasil já avança para o grau de investimento, o que é importante, inclusive do ponto de vista do mercado financeiro, dessa financiarização da economia. Agora veja vocês, são 3 grandes notícias econômicas, tá bom? Reforma tributária, 9ª economia do mundo e Brasil crescendo nessas agências internacionais de classificação de investimento. Agora, o que eu quero pontuar para você é o seguinte: é claro que certas questões se circunscrevem muito dentro do próprio capitalismo, tá? Isso é importante a gente considerar. Por mais que o Brasil cresça, e ele tem crescido, a despeito daquilo que ouvimos no final do ano passado e no início desse ano, especialmente nos 3 últimos meses do ano passado e nos 3 primeiros meses deste ano, o Brasil segue aí para ter um crescimento interno, um crescimento do PIB em torno de 3,5%. É muito bom, tá? Especialmente dadas as circunstâncias que nós vimos. Mas tudo isso se circunscreve, como eu disse, dentro do próprio capitalismo, da correlação de forças. Por exemplo, a reforma tributária foi aprovada. Acho que há aí uma certa concordância em que é muito melhor a reforma nova do que aquilo que tínhamos até agora, e o Brasil não conseguiu, em todos esses anos, efetivar uma reforma tributária. Temos que estar de olho, porque muitos aspectos da reforma ainda serão tematizados, discutidos, legislados. Então isso é importantíssimo. Deve ser resultado também da correlação de forças. Claro que ainda não é a reforma que gostaríamos de ter, mas é a reforma que saiu por agora, dada a condição mesmo da nossa pressão social e a condição mesma do Congresso. Mas veja, foi aprovada e parece que há uma felicidade geral em torno disso. Ainda, veja, que não tenha sido aquela que queríamos, mas temos que lutar, porque muita coisa será pontuada a partir de 2024. A questão também do Brasil retornar à 9ª economia do mundo. O Brasil já foi a 6ª, me parece que em 2011 era a 6ª economia do mundo. Bem, 2013 você lembra o que houve, depois em 2014 aquela eleição apertadíssima, 2015, tá? Pautas bomba, pressão do Congresso, 2016 impeachment, Temer, 2016 a emenda constitucional 95, as reformas e contra-reformas em 2016, 2017, 2018 eleição de Bolsonaro, 4 anos de bolsonarismo, uma pandemia, Paulo Guedes na economia. Você se lembra a tragédia, o dólar acima de 5,50, a gasolina a R$ 9,00, você se lembra de absolutamente tudo, não precisa eu ficar aqui dizendo, né? A desvalorização do real, a segunda moeda que mais se desvalorizou no mundo, o custo de vida altíssimo, inflação em 2 dígitos, taxa de juros em 2 dígitos, então você se lembra de absolutamente tudo. E agora nós temos um momento na história em que o Brasil tenta reconstruir-se, reencontrar-se. E isto é, sim, importantíssimo, tá bom? Que o Brasil vá se colocando entre as maiores economias do mundo. Claro que aqui também
resultado de luta de classes, tá bom? De disputa política. Veja você, por exemplo, ela cresce, mas cresce para quem? Não nos interessa um crescimento econômico em que a desigualdade cresce em paralelo, tá? Então nós precisamos ter um crescimento com certas garantias de redistribuição de renda, como também um PIB que dependa 100% do setor de serviços, do mercado interno, é muito frágil. Por quê? Porque precisa de um mercado consumidor. Nós precisamos, além disso, e claro, gente, isso é importantíssimo, mas nós precisamos, além disso, de um processo urgente de reindustrialização do país, inclusive pensando a questão educacional, tecnológica em profundidade, Então nós temos essa condição. E temos agora a nova nota da Agência de Classificação de Risco, tá bom? Mas veja, esses dados são bons, são importantes, mas nós ainda precisamos muito disputar todas essas conquistas e considerar também um novo modelo de Estado brasileiro, tá bom? Não aquele Estado apregoado pelos neoliberais que não funciona em canto nenhum. Nós estamos, inclusive, vendo agora, lamentavelmente, a situação da Argentina, que caminha a passos largos para um Estado autoritário, um ajuste fiscal, né, ultraliberal. Então, nós precisamos estar atentas, inclusive, ao que acontece aos nossos vizinhos. Porque a questão da economia brasileira, ela tem um tripé: investimento público, investimento privado e consumo das famílias, tá bom? Mas o que é que você pensa sobre essas questões econômicas, sobre esses dados econômicos que saíram, que foram divulgados? E assim a gente vai fechando o ano, tá bom? Muitíssimo obrigado por sua presença, participação. Não se esqueça de curtir e comentar este vídeo. Muito obrigado.